Eu quero falar hoje sobre o Senhor que cura e salva. Aliás, a ordem certa do tema é o Senhor que salva e cura. Será que você pode repetir comigo? O Senhor que salva e cura. De novo, o Senhor que salva e cura. Abra a tua Bíblia, Atos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 32. Atos, capítulo 9, a partir do versículo de número 32. Nós vamos ler o 32, o 33, o 34 e o 35 da palavra do nosso Deus. Atos, capítulo 9, a partir do versículo de número 32. Aleluia. Tem aí na sua Bíblia, irmão? Se você encontrou, diga: achei. Amém. Diz assim a palavra. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Você pode dizer amém? Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Você pode dar um glória a Deus? E viraram-no todos os que habitavam, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Querido, o texto diz que Pedro, ele estava passando por toda a parte. Pedro estava num trabalho em que ele estava cobrindo todas as regiões próximas de Jerusalém, aonde ele pudesse alcançar. Com o trabalho apostólico dele, ele estava alcançando ou ele estava passando. Com certeza, a principal tarefa de Pedro, naquele momento, era consolidar, os crentes que haviam se convertido durante o Pentecoste e depois do Pentecoste. E é lógico, continuar a sua obra evangelística, até porque essa questão evangelística estava de uma maneira muito forte no DNA apostólico de Pedro. E aí ele chega numa cidade chamada Lida, e lá ele encontra um paralítico que se chamava Enéas, e que havia se convertido. Esse homem que estava naquela cama, paralisado, ele havia se convertido, de acordo com a narração de Lucas, aí no livro de Atos. Pedro foi a essa cidade com um objetivo principal, e o objetivo foi visitar os santos que havia nela, ou seja, visitar os crentes, porque a Bíblia chama os crentes, os cristãos, principalmente antes dele receberem esse apelido, que é recebido lá em Antioquia, eles eram chamados de santos, não por eles não terem pecados, mas por eles terem lavados os seus pecados no sangue de Jesus. Então isso faz de cada uma das pessoas que se converte a Cristo, o Rei, isso faz deles santos. E ao me deparar com esse relato e com essa passagem, uma pergunta me veio à mente: quantos crentes, servos de Deus, santos, homens e mulheres que entregaram as suas vidas a Jesus, que têm a vida eterna? Posso dizer amém? Posso ouvir um amém? Tem a vida eterna, vão para o céu, posso ouvir um amém?
são crentes, são santos. Quantos hoje em nossas igrejas, homens e mulheres, estão sofrendo de alguma enfermidade? Quantos santos estão sofrendo de alguma enfermidade? Quantos crentes nós temos nas nossas igrejas que estão doentes, que estão aflitos e sofrendo com essa enfermidade? Eu queria dizer para você que Deus deseja ver todos os seus filhos, além de salvos, curados. Posso ouvir um amém? É um desejo de Deus. Olha bem nos olhos do teu irmão e fala isso com ele. Fala: meu irmão, Deus não quer que você simplesmente seja salvo, vá para o céu. Deus quer que você seja curado aqui nessa terra. Deus quer que você tenha saúde. Fala com ele, uma completa saúde. Esse é o desejo de Deus. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser curado. Entendeu? Isso não quer dizer que todo mundo da igreja que se converte vai ser curado. Porque de acordo com a teologia da prosperidade que nós estamos vivendo nesse tempo, que todo mundo que entra para a igreja, que se converte a Jesus, que é salvo, vai ser curado. Isso não é verdade, eu te provo nisso nas Escrituras Sagradas. Nem todos serão curados. Sabe que você pode dizer isso para o teu irmão? Preste atenção, irmão. Fala com ele, nem todos serão curados. A cura ou não de alguém, ela depende exclusivamente de dois fatores. Primeiro, a cura de uma pessoa depende da medida da fé exata para a cura na vida dessa pessoa. O tamanho da fé exato para que aconteça um milagre na vida dele ou dela. Jesus disse que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, nós transportaríamos montes de lugares. Posso ouvir um amém? Então a fé, ela tem o poder de operar milagres. Uma pequena fé, mas o que acontece é que muitas vezes a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. E se a gente não aplica fé suficiente, pode ser que a cura não chegue, tanto na nossa vida, quanto na vida daqueles que nós amamos. Mas tem um segundo fator, que é: será que a cura vai glorificar a Deus? Será que a minha cura vai glorificar a Deus naquele momento? Será que a cura do irmão fulano, do X, do Y, do Z, será que aquela cura vai glorificar a Deus? Porque a principal razão e o principal objetivo de alguém aqui nessa terra é o que, irmão? Glorificar a Deus. E eu te provo isso nas Escrituras Sagradas. Em João capítulo 11, Jesus não curou. Não curou quem? Lázaro. Lázaro foi curado, sim ou não? Lázaro foi ressuscitado. É diferente. Tanto que quando ele vai ao velório de Lázaro, ele ouve das irmãs de Lázaro: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus ouviu a notícia que ele estava doente e ainda esperou quanto tempo? 4 dias para ir até Lázaro.
E ele sabia que quando ele iria chegar lá, ele já iria ver Lázaro morto. Jesus não curou Lázaro. Por quê? A cura de Lázaro não glorificaria a Deus. O que iria glorificar a Deus era a ressurreição dele. Era algo muito maior. Então preste atenção. Muitas vezes, a cura, no momento que nós queremos que ela aconteça na nossa vida, naquele momento ela não vai glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem algo muito maior lá na frente, que vai sim exaltar e glorificar o nome dele, do jeito que ele precisa ser honrado e glorificado. Então é por isso que nem todos serão curados. Eu preciso deixar isso claro. Eu sou um pastor bíblico, posso ouvir um amém? Eu sou um profeta que baseia-se nas escrituras sagradas para pregar algo e para ministrar algo ao coração do povo. Mas como que eu vou saber, pastor? Então, se a cura vai acontecer na minha vida? Mas e se a cura não acontecer? Primeira coisa, avalie a sua fé, porque talvez ela esteja pequena. E depois disso, creia que mesmo enfermo, você ou a pessoa que se encontra nessa situação, quando não perde a fé, glorifica o Senhor, exalta ao Senhor, vive para a glória de Deus. Eu já vi pessoas cegas, eu já vi pessoas com paralisia, exaltando muito mais o nome do Senhor, do que pessoas que foram curadas milagrosamente. Quem está comigo aqui? Hã? Eu já vi. Eu estou contando agora de experiência. Gente numa situação de dificuldade, de enfermidade, exaltando o nome do Senhor, glorificando a Ele, dando glórias a Ele, fazendo a obra dEle, ao passo que aquele que recebeu uma cura milagrosa, ele abandonou Jesus. Ele se afastou dos caminhos de Jesus. Quantas situações nós vemos nesses parâmetros, dessa maneira. Agora, o que eu quero te dizer, querido, é que você precisa saber de uma coisa, e você precisa crer nisso. Jesus não somente salva, como Ele cura também. E você precisa fazer de tudo para que a tua fé atinja a medida certa para que a cura aconteça na tua vida. Isso é responsabilidade sua. A outra responsabilidade sua é confiar e crer que a cura na tua vida, ela vai sim glorificar o nome do Senhor Jesus. Se ela vai chegar ou não, e se ela vai ser para a glória do Senhor ou não, isso não pertence a você, isso pertence a Deus. Quem está comigo? Então até o fim, eu preciso crer num Deus que cura, e eu preciso crer que Deus pode sim me curar, imediatamente, ao meu pedido, ao meu clamor, à minha súplica. Porque esse Deus é um Deus que não somente salva, como também um Deus que cura. Olha bem nos olhos do teu irmão e fale assim com ele. Preste atenção, meu irmão. É da vontade de Deus te curar. É da vontade de Deus te curar. Só que
essas duas regras que eu te falei sobrepõem a vontade de Deus. Porque o livre-arbítrio, preste atenção, o livre-arbítrio é uma lei bíblica que sobrepõe a vontade de Deus. Porque senão nós seríamos robôs, marionetes de Deus. Posso ouvir um amém? Seríamos, aconteceria só o que Ele quisesse. E nós não teríamos vontade própria. Então a vontade de Deus vai até onde vai o nosso livre arbítrio. Então, quem decide ter fé ou não é você. Quem decide crer que a sua vida e que a sua cura é para a glória de Deus é você. Então esse Deus que deseja, além de salvar, curar as pessoas, Ele está à procura de enfermos para manifestar o seu poder. O versículo 32 e 33 diz que Pedro passava por toda parte, e ele veio aos santos, aos crentes, à igreja que estava em Lida, e ele achou ali certo homem chamado Enéas. Jesus estava ali trazendo uma inquietação no coração de Pedro, porque Pedro era morada de Jesus, era morada do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? E aí Pedro estava à procura de alguém para manifestar o poder dele, poder de Deus que não estava se contendo dentro do coração dele. E aí ele encontra esse acamado, esse paralítico chamado Enéas. Não é aquele Enéas antigo não, barbudo. Meu nome é Enéas. É o Enéas paralítico que viveu muito tempo antes daquele, que por sinal estava muito certo. Aquele cara era um profeta, né? Esse Enéas barbudo, né? Tudo que a gente está vivendo hoje ele falou. E a gente achava que ele estava doido. Profeta é tido como doido, irmão. A gente precisa entender isso. Abre o olho com os doidos desse tempo, que pode estar falando o que Deus quer que a gente ouça. Só fechando parênteses aqui, vamos lá. Essa é uma verdade que a gente aprende na palavra. O Senhor está preocupado e interessado nas pessoas enfermas. Marcos 2,17, Jesus disse que os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Ele fala, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele estava falando ali de uma enfermidade espiritual, mas isso se aplica a enfermidades físicas. Ele é o médico dos médicos, posso ouvir um amém? E Ele está à procura de pessoas para manifestar o seu poder. Ele quer curar pessoas deste tempo. Ele quer curar através do sobrenatural de Deus. Não serão todos que Ele irá curar, mas Ele quer curar. São todos que são salvos, sim ou não? Não. Assim também não serão todos que serão curados. Ah, mas se ele encontrar fé suficiente no coração de alguém, e se ele ver profeticamente no futuro, que aquela pessoa curada vai realmente exaltar o nome dele, ele está desesperado, louco, para manifestar o seu poder e trazer cura sobre aquela vida. Assim ele está. E você precisa somente levantar a mão e dizer assim, eu estou aqui, Senhor, para ser curado. Eu quero ser o Enéas nessa noite. Eu quero ser o homem, a mulher que o Senhor procura para lançar e derramar a sua cura sobre a minha vida. Esse Senhor que salva e cura, Ele quer manifestar o seu poder
independentemente do tempo em que uma pessoa enferma tenha vivido nesse estado. O versículo 33 do capítulo 9 de Atos diz que ele acha ali certo homem chamado Enéas, que ele jazia na cama. Tinha quanto tempo que ele estava na cama? Quanto tempo, irmão? 8 anos. Você sabia que no Novo Testamento ele é o homem que, ao registro de contagem de tempo que ele estava enfermo, ele é o homem com o menor tempo de enfermidade entre os que foi contado o tempo de enfermidade nas Escrituras Sagradas a respeito de pessoas enfermas. O cara que ficou mais doente por mais tempo que Jesus curou, de acordo com as Escrituras do Novo Testamento, é aquele paralítico de Betesda, em João capítulo 5. Ele ficou na porta e na beira do tanque para ser curado por 38 anos, esperando a cura. E ao final dos 38 anos ele recebeu a cura. Posso ouvir um amém? Tinha uma mulher que tinha um espírito que mantinha ela aprisionada. A enfermidade dela não era só uma enfermidade física, era uma enfermidade espiritual também, que ela andava encurvada. Quem é que sabe, quem é que pode me lembrar aí, por quantos anos? 18 anos. Por 18 anos ela não conseguia olhar para frente, ela andava encurvada. Depois a gente vai se deparar com uma outra mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela viveu soltando sangue do seu corpo por quanto tempo? Essa é mais fácil, ela é mais conhecida. 12 anos. O Enéas era o menor dessa história, 8 anos. Querido, não importa o tempo que você esteja enfermo. Talvez seja 8 anos, talvez seja 38 anos, talvez seja 18, talvez seja 12. Talvez seja um dia, talvez hoje você começou a sentir algum sintoma. Talvez seja um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu quero te dizer que não importa o tempo de enfermidade que exista na sua vida, o Senhor Jesus está sempre disponível para te curar. Tem gente que fica há muito tempo enfermo com uma enfermidade e começa a crer, a ter fé, porque existe a fé para o lado errado. Você sabia disso? Existe a fé para o lado errado. A pessoa crê que ela não vai mais ser curada, e ela diz: eu já estou há tanto tempo assim, eu acho que não vai acontecer nada na minha vida mais não. Eu já me acostumei. Eu já me acostumei a viver com essa diabetes. Eu já me acostumei a viver com a pressão alta. Eu já me acostumei a viver com essa dor, com essa enxaqueca. Eu já me acostumei a viver com essa dor na coluna. Eu já me acostumei a viver com essa paralisia. Eu já me acostumei. Isso daqui não me incomoda não. Eu já me acostumei. E aí não aplica fé na medida exata para realmente confiar que o Senhor pode derramar cura sobre a vida dela. Assim como tem aqueles que estão há pouco tempo enfermos, e estão com enfermidades pequenas, aos olhos humanos, coisinhas bobas, que podem ser resolvidas rapidamente, com administração de remédios, que dizem assim: isso vai passar daqui a pouco, é só tomar esses remedinhos aqui. O médico falou que é no máximo 3 meses. O médico falou que é no máximo 6 meses. O médico falou que é no máximo 1 ano que eu vou tomar esse negócio aqui, que vai resolver na minha vida. Não precisa ser 3 meses, não precisa ser 1 mês, não precisa ser 1 ano.
pode ser hoje. Eu acho que você não entendeu. Pode ser hoje. Então eu não tenho que avaliar se eu serei curado pelo tempo que eu estou com uma enfermidade. Eu preciso é crer que Jesus não somente me salvou, não somente me deu uma vida eterna, não somente me deu o céu, não somente me deu a glória de quando eu morrer estar com Ele no céu. Ele é um Deus que pode me dar saúde na minha vida hoje. Eu preciso crer nisso. E eu quero dizer para vocês, querido, que eu sou muito transparente quando eu prego. Eu não estou pregando somente para você. Quando eu estava preparando essa mensagem hoje pela manhã, eu estava pregando para mim. Na verdade eu não, né? O Espírito Santo estava pregando para mim. Porque eu tenho dito isso, eu disse isso no domingo passado, e na conferência Voa, que foi a conferência Voz dos Apóstolos, que eu estive lá em São Paulo, eu fui muito confrontado a respeito disso. Querido, eu tenho uma fé absurda de que todos os meus pecados são perdoados. Eu tenho uma fé absurda que eu vou para o céu, que eu tenho uma vida eterna. Essa fé, ela é absurda, eu já disse isso aqui, não já? Que eu não tenho dúvida alguma, que assim, é uma convicção tão grande de que o céu está preparado para mim, de que eu sou perdoado por Jesus, que isso me faz ter temor. Toda vez que vem um pecado à minha mente, eu falo assim, eu não vou cometer porque eu sou salvo, eu vou para o céu, eu tenho uma vida eterna, Jesus me comprou com um preço muito grande, então não vale a pena eu ficar gastando a minha vida com pecado nessa terra. Mas falta em mim, estou rasgando o coração para vocês, falta em mim essa mesma fé, para que haja cura na minha vida, porque eu preciso de algumas curas, como todos vocês que estão aqui precisam. Não há ninguém aqui que não tem algum tipo de enfermidade física, mental. Não há ninguém. Todos precisam de cura. Mas a gente acredita mais que Jesus perdoa os nossos pecados do que Ele cura as nossas enfermidades. Se a gente pelo menos acreditasse de maneira igual que Ele cura as nossas enfermidades do mesmo jeito que Ele perdoa os nossos pecados, haveria muito mais cura nessa terra. E a cura é a maior estratégia evangelística do mundo e da história. Todo o ministério de Jesus foi baseado nas curas e nos milagres. As pessoas, elas se renderam a Cristo Jesus, porque viram o que Ele é capaz de fazer. Nós precisamos ter mais autoridade nesse assunto. Posso ouvir um amém? Precisamos crer nessa cura sobre a nossa vida. Ah, pastor, mas e se eu não for curado? Eu posso orar por alguém para ele ser curado? Posso! Porque eu tenho que ter em mente aquilo, às vezes a minha cura naquele momento não será para a glória de Deus, mas a cura do meu irmão vai ser. Se não fosse assim, não poderíamos ter pastores em cadeiras de rodas, concordam comigo? Mas existem pastores que pastoreiam igrejas e que estão em cadeiras de rodas. Se não fosse assim, não poderiam ter pastores com diabetes, com pressão alta, com problemas cardíacos, pastoreando igrejas. Quem está comigo aqui? Mas esses caras, esses santos, esses homens de Deus, mesmo em meio à enfermidade deles, têm orado pelos outros e os outros têm sido curados.
Eu me lembro de Timóteo, o filho de Paulo, o filho espiritual de Paulo. Quantas pessoas Timóteo não deve ter curado? Milhares de pessoas. Ele era um homem registrado nas Escrituras Sagradas, um homem poderoso de Deus. Quantas pessoas Timóteo não poderia ter curado? E Paulo fala com ele assim: na hora do almoço, meu filho, toma um pouquinho de vinho. Não é para você tomar vinho não, tá, irmão? É porque naquela época não tinha ranitidina, hoje tem. Toma um pouquinho de vinho, porque você tem um problema de estômago, e o vinho vai ser remédio para você. Então Paulo estava falando assim: você que ora curando um monte de gente, cuide da sua saúde. Eu não sei o porquê você ainda não foi curado. Paulo com certeza já tinha colocado a mão um monte de vezes sobre o estômago de Timóteo. O Paulo, que até ressuscitou morto, não conseguiu curar uma enfermidadezinha de estômago na vida de Timóteo. Por quê? Querido, os mistérios de Deus. Não era para a glória de Deus, com certeza. Havia medida exata de fé, mas não era para a glória de Deus, porque nem todo mundo vai ser curado. Mas você precisa crer que você é o escolhido de Deus nessa noite para ser curado. Você precisa crer nisso. Aleluia, aleluia. O Senhor que salva e cura, Ele quer manifestar o seu poder na sua vida. Porém, para isso vai ser necessário obediência ao seu comando. Repete comigo: obediência ao comando de Deus. Atos capítulo 9, versículo 34 diz assim: e disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te dá saúde. E ele dá uma ordem: levanta-te e faze a tua cama. E logo ele se levantou. Ele ouviu uma palavra e obedeceu. Talvez ele poderia ter dito assim: eu estou há 8 anos nessa cama aqui, Paulo. Pedro, como é que é eu levantar assim? É assim mesmo, é só levantar. Ele não questiona. O texto é muito claro ao dizer: e logo se levantou. Se você ouviu uma palavra profética a respeito da sua enfermidade, não sei se você vai ser curado ou não, mas eu quero te dizer alguma coisa: você não tem nada a perder em obedecer, em ouvir o comando. Se você está com uma dor no seu pescoço, o Senhor manda você movimentar o seu pescoço. Daqui a pouco Ele vai mandar, para você perceber se você vai ser curado ou não. É um comando de Deus. Se você está com algum caroço no teu corpo, coloca a mão no caroço, apalpa. É um comando de Deus. Se você está com alguma dor nas pernas, movimenta as pernas. Faz algum movimento que te dá dor, porque hoje pode ser o dia da tua cura. Obedeça o comando profético que está aqui no altar. Se você está com alguma enfermidade no sangue, põe a mão sobre o teu coração, que é o lugar que bombeia o sangue, e começa a ministrar cura sobre ele. Se você está com alguma enfermidade no rim, coloca a sua mão sobre o rim e declara: Senhor, a partir de agora eu não vou mais sentir dor, no nome de Jesus. Desmancha, explode essa pedra que está no meu rim, no nome de Jesus. Se você está com enfermidade nos olhos, coloque as mãos nos olhos, comece a visualizar pela fé. Muitas vezes nós não recebemos a cura porque nós não fazemos o que Deus manda a gente fazer para receber a cura e para testificar da cura.
Porque eu só posso saber se sou curado se eu testar. Irmão, o corpo humano é uma máquina. Posso ouvir um amém? É uma máquina. Eu fui viajar para São Paulo esses dias. Mandei fazer revisão do carro. Peguei estrada para Belo Horizonte. E estou ouvindo barulho. O que é isso? Acabei de sair da revisão do carro. Que negócio é esse? E tal barulho. O que é isso, gente? Aí eu peguei, falei assim, não tem jeito de eu viajar, eu vou para São Paulo. São 800 quilômetros. Eu tenho que arrumar esse carro. Aí eu parei em Belo Horizonte, numa oficina. O cara virou para mim e falou assim: ah, isso aqui é simples, é coisa boba. Eu falei, o que é? Não, é porque o rapaz, na hora que foi fazer sua revisão e apertar as pinças de freio, ele apertou demais. E aí ela começou a pegar no disco, no metal, e começou a fazer esse barulho. É simples, eu vou dar uma lixadinha aqui, ela não vai ficar mais apertada, porque ele apertou demais. Vou quebrar as quininhas e tá tudo ok. Com 10 minutos ele fez isso. Eu fiquei 2 horas esperando. Que eu nunca vi, irmão. Não tem uma oficina que seja vazia. E eu esperei 2 horas, com 10 minutos ele resolveu. Aí ele virou para mim e falou assim, eu comecei a pregar para eles lá, né? Eles começaram a falar, a internet parou toda em BH de repente, tudo parou. Aí eles falaram assim, o mundo está acabando. Aí eu falei assim, isso é marca do pênalti para mim. Eu falei assim, rapaziada, Jesus está voltando. E se ele voltar, quem é que vai? Tinha uns 10 na oficina. Quem é que vai? Você pode começar a ter certeza que você vai agora. Eu vou orar por vocês. Mas beleza, fechou parênteses. O cara fez o que tinha que fazer no carro. Agora vamos dar uma volta, pastor. Eles já viram que o senhor é pastor, né? Eu falei, isso está errado. E as pessoas não precisavam de falar que só o pastor faz isso. Quem não é pastor tinha que fazer isso. Posso ouvir um amém? É um tal de todo mundo reconhece que você é pastor porque você sai pregando. Isso quer dizer que os crentes não estão pregando. Fecha parênteses. Aí ele falou, vou dar uma volta com o senhor, pastor, no carro. Não, porque o senhor tem que sair daqui com a certeza de que o serviço foi bem feito. Eu falei assim, esse cara ele tem confiança naquilo que ele está fazendo. Me botou dentro do carro, deu uma volta de 3 quilômetros comigo, acabou o barulho. O que eu estou exemplificando com isso? Para a gente saber se a gente está curado, a gente tem que fazer o teste. Quem está comigo? Tem que fazer o teste. Tem que fazer o teste. E nós vamos nesse momento orar por cura. Clamar ao Senhor pela cura de Deus nesse lugar.